Dragon Ball. Em A Lenda de Yamoshi, o despertar do sangue douradou o universo não grita quando uma estrela morre. Ele apenas observa em um silêncio frio e indiferente, enquanto a luz é engolida pela escuridão. Mas quando uma alma se quebra, quando o espírito de uma raça inteira é corrompido até a medula, o som é ensurdecedor. Não é um som que se ouve com os ouvidos, mas uma vibração que trinca os ossos e envenena o ar. Planeta Sadala, o berço de uma civilização guerreira, não era mais um lar. Era um abatedouro. O céu, perpetuamente tingido de um violeta doentio. Chorava uma chuva ácida que queimava a pele, mas não o suficiente para limpar o sangue que saturava o solo rochoso. O cheiro era a primeira coisa que atingia quem nascia naquele mundo. Ferro oxidado, carne queimada e o odor almiscarado do medo. Yamoshi estava de pé na borda do desfiladeiro dos lamentos. O vento uivava, chicoteando seus longos cabelos negros contra o rosto marcado por cicatrizes que contavam a história de 1000 batalhas, nenhuma delas por glória, todas por sobrevivência. A chuva escorria por sua armadura de couro, curtido, misturando-se à sujeira e ao suor frio. Ele não olhava para o abismo à sua frente, mas para o horizonte em chamas. As cidades-estado de Sadala ardiam, não por invasores alienígenas, não por demônios de outras dimensões. Os Saiyajins estavam queimando a si mesmos. A seleção, como o novo imperador Kumber chamava, estava em pleno andamento. Os fracos serviam de alimento ou entretenimento. Os fortes serviam ao trono de ossos. Seus punhos estavam cerrados com tanta força que as unhas perfuravam a palma da mão, e o sangue gotejava, lento e rítmico, juntando-se às poças da chuva. Eles não vão parar. Yamoshi, a voz veio de trás, rouca, carregada de uma exaustão que transcendia o físico. Yamoshi não se virou imediatamente. Ele conhecia aquela voz melhor do que a sua própria. Era Nazu. Ela caminhou até ficar ao lado dele, seus passos pesados, as botas de pele, esmagando o cascalho. Ela estava ferida. Um corte profundo atravessava seu ombro esquerdo, cauterizado às pressas por um disparo de Kei. A carne ainda fumegante sob a chuva. Parar implicaria que eles têm uma escolha. Nazu, respondeu Yamoshi, sua voz saindo como um trovão baixo, vibrando no peito. Mas olhe para eles lá embaixo. Olhe para o vale. Nazu seguiu o olhar dele. No vale abaixo do desfiladeiro, um batalhão de soldados de elite de Kumber arrastava prisioneiros outros Saiyajins, civis, idosos e crianças que não manifestaram potencial de combate. Eles não são mais homens e mulheres, continuou Yamoshi, os olhos estritando-se com uma mistura de repulsa e piedade. Eles se tornaram bestas antes mesmo de olharem para a lua cheia. A sede de sangue não é mais um instinto de sobrevivência, é um vício. É uma doença que infectou o núcleo do que somos. Kumber não apenas tomou o trono, ele envenenou a alma da nossa raça. Nós salvamos quantos pudemos na Vila do Norte, disse Nazu, tentando encontrar algum consolo, mas suas palavras soaram vazias. Ela tocou o braço de Yamoshi, buscando ancorar-se na rocha inabalável que ele representava. Mas somos apenas 6, Yamoshi. 6 contra um império de monstros. A profecia do oráculo, você ainda acredita nela ou são apenas delírios de um velho moribundo? Yamoshi fechou os olhos por um momento. A imagem do oráculo, momentos antes de ser decapitado por Kumber, queimava em sua memória. A luz virá do círculo. Quando a justiça superar o poder, o Deus despertará. Não é sobre acreditar em magia. Nazu Yamoshi abriu os olhos, e havia uma intensidade neles, que fez Nazu prender a respiração. Não era a fúria berserker comum aos Saiyajins. Era algo mais frio, mais focado. Uma chama azul que queimava sem consumir. É sobre necessidade. Se o que somos agora é o auge da nossa evolução, então merecemos ser extintos. Eu me recuso a aceitar que nossa existência se resume a matar até não restar nada além de silêncio. Deve haver algo mais. Deve haver um poder que não nasce do ódio. Um estrondo sônico rasgou o céu acima deles. Uma nave de transporte primitiva, movida a combustão de Kei bruto, passou rugindo, deixando um rastro de fumaça negra. Ela estava indo em direção ao refúgio secreto, onde os outros 4 rebeldes estavam escondidos. A expressão de Yamoshi mudou instantaneamente. A melancolia deu lugar a uma urgência predatória. Eles nos encontraram.
disse ele, não com medo, mas com uma aceitação fatalista. Como? Nazu sacou sua lança de energia, a ponta crepitando com uma luz amarelada, instável. Cobrimos nossos rastros. O QI de todos está suprimido ao mínimo vital. O medo tem um cheiro, Nazu, e Cumber tem o olfato de um demônio. Yamoshi flexionou os joelhos, a aura ao redor dele começando a tremeluzir. Não o branco explosivo comum, mas uma energia transparente, densa, que distorcia o ar ao redor. Vá, volte para a caverna, avise os outros. Preparem o ritual, ou o que quer que precisemos fazer para canalizar nossas energias. Eu vou interceptá-los. Você não pode enfrentar um esquadrão de elite sozinho, gritou Nazu, agarrando o braço dele com força. Isso é suicídio. Se você morrer, a rebelião morre. Você é o pilar. Yamoshi! Yamoshi olhou para a mão dela em seu braço. Depois, subiu o olhar para os olhos dela. Havia amor ali, enterrado sob camadas de trauma e guerra. Ele colocou a mão sobre a dela, gentilmente, um gesto que parecia estranho para mãos feitas para esmagar gargantas. Eu não vou morrer hoje, prometeu ele, com uma calma aterrorizante, porque hoje eu finalmente entendi o que o oráculo quis dizer. A força não vem de querer destruir o inimigo, vem de querer proteger o que está atrás de você. Vá! Ele a empurrou, não com violência, mas com firmeza. Nazu hesitou por uma fração de segundo, as lágrimas se misturando à chuva, mas o dever de soldado falou mais alto. Ela assentiu, virou-se e disparou em alta velocidade, correndo pelas encostas íngremes em direção às cavernas ocultas. Yamoshi ficou sozinho novamente, mas não por muito tempo. A nave de transporte fez uma curva brusca no ar e aterrou pesadamente no platô, a 50 metros de onde ele estava. A rampa de desembarque caiu com um clanger metálico. De dentro, a escuridão parecia vomitar os seus filhos. 12 soldados, a guarda pessoal de Cumber. Eram gigantescos, cada um vestindo armaduras negras polidas, com caudas grossas a chicotear o ar agressivamente. À frente deles, caminhava o capitão Zorn. Ele não usava capacete. O seu rosto era uma máscara de arrogância, com dentes afiados expostos num sorriso sádico. Segurava um machado de batalha feito de um osso de dragão estelar, uma arma pesada que ele manuseava como se fosse um graveto. Yamoshi, o justo. Zorn cuspiu a palavra como se fosse um insulto, parando a 10 metros de distância. Os seus homens espalharam-se num semicírculo, bloqueando qualquer rota de fuga, exceto o abismo. O rei Cumber estava a ficar impaciente. Ele apostou que estarias a chorar em alguma caverna, a rezar a deuses que não existem. Eu disse-lhe que serias tolo o suficiente para tentar ser um herói. Yamoshi não assumiu uma postura de combate imediatamente. Ele permaneceu ereto, os braços soltos ao lado do corpo, observando cada movimento, cada respiração dos 12 oponentes. Ele podia sentir o QI deles. Era uma massa turbulenta, caótica, cheia de arestas e picos de violência. Vocês costumavam ter honra, Zorn. A voz de Yamoshi cortou o som da chuva e do vento. Lembro-me de ti, na batalha de Tuflis. Salvaste um companheiro ferido, carregando-o por 3 dias no deserto. O que aconteceu com aquele Saiyajin? O sorriso de Zorn vacilou por 1 milésimo de segundo, mas logo se firmou, mais cruel do que antes. Aquele Saiyajin era fraco. O rei Cumber abriu os nossos olhos. A compaixão é uma corrente. A empatia é um veneno. Só o poder é absoluto. Aquele companheiro que eu salvei, eu mesmo o matei na semana passada, porque ele hesitou em executar uma ordem, e senti-me mais forte ao fazê-lo. Yamoshi sentiu um gosto amargo na boca. Era pior do que ele pensava. Eles tinham descartado a sua humanidade, ou o equivalente Saiyajin dela, em troca de um aumento superficial de poder. Então, não há nada para conversar. Yamoshi fechou os olhos e respirou fundo. O ar frio encheu os seus pulmões. Quando ele abriu os olhos, o mundo pareceu abrandar. Matem nu, ordenou Zorn, casualmente, como se pedisse para espantar uma mosca. Mas tragam a cabeça intacta. Quero usá-la como troféu. 3 soldados avançaram simultaneamente. O primeiro, um bruto com cicatrizes de queimadura no rosto Lankusei, com um soco carregado de energia roxa, visando o peito de Yamoshi. O segundo veio por baixo, tentando uma rasteira para quebrar as suas pernas. O terceiro disparou uma rajada de ki, à distância para o cegar. Era uma tática coordenada,
letal e eficiente. Para qualquer outro guerreiro, seria o fim. Mas Yamoshi não se moveu como um Saiyajin comum. Ele não tentou bloquear força com força. No último instante, ele girou o tronco milimetricamente para a esquerda. O punho do primeiro soldado passou a raspar pela sua orelha. O deslocamento de ar a cortar alguns fios de cabelo. Com um movimento fluido, quase líquido, Yamoshi agarrou o pulso estendido do atacante e usou o próprio impulso dele. Ele puxou o soldado para baixo, fazendo-o colidir de cara com o joelho que Yamoshi ergueu para interceptar a rasteira do segundo atacante. Houve um estalo úmido de osso contra osso. O primeiro soldado caiu, inconsciente ou morto, e o segundo tropeçou, desequilibrado pelo corpo do companheiro. A rajada de QI do terceiro soldado estava a centímetros do seu rosto. Yamoshi ergueu a mão aberta e, com um grito gutural, "Ha!", ele não bloqueou a energia. Ele dissipou-a. A sua mão, envolta numa aura branca e densa, atingiu o núcleo da esfera de energia, desfazendo a sua estrutura. A explosão resultante foi apenas fumaça e faíscas inofensivas. Silêncio no platô. 3 segundos. 2 oponentes neutralizados. Um ataque anulado. Yamoshi nem sequer tinha mudado a posição dos pés. Zorn franziu a testa. O sorriso a desaparecer. O que foi isso? Rosnou ou capitão? Não usaste força bruta. Tu fluíste. Vocês lutam apenas com o corpo, explicou Yamoshi, olhando para as palmas das próprias mãos. Vocês queimam o vosso Kei como se fosse combustível infinito, explodindo tudo ao redor. Mas o Kei é vida, é espírito. Quando o controlas, quando o respeitas, ele não apenas destrói, ele responde truques baratos, gritou Zorn, agora furioso. Todos vocês, ataquem juntos. Despedacem esse traidor. Os 9 soldados restantes, incluindo o próprio Zorn, explodiram as suas auras. O chão do platô rachou sob a pressão. O ar ficou pesado gravitacional. Avançaram como uma avalanche, uma parede de morte e gritos de guerra. Yamoshi sabia que não poderia desviar de tudo aquilo. A densidade de ataques seria impossível de evadir fisicamente. Ele precisava de mais. Ele precisava de aceder àquela reserva que sentiu apenas uma vez num sonho. Ele pensou em Nazu. Pensou nos outros 4 companheiros na caverna. Pensou no futuro de uma raça que estava condenada ao esquecimento se continuasse naquele caminho. Não por ódio, ele repetiu mentalmente, por justiça. Yamoshi cruzou os braços diante do rosto e gritou. Mas não foi um grito de raiva, foi um chamado. Uma aura branca explodiu ao redor dele, mas dentro desse branco havia faíscas de algo diferente. Relâmpagos verdes e azuis dançavam na sua pele. Ele lançou-se para dentro da avalanche de inimigos. O choque foi titânico. Yamoshi era um borrão de fúria e desespero. Yamoshi era um borrão de fúria e desespero. Ele aparou o pesado machado de Zorn com o antebraço. A armadura estalou. O osso por baixo trincou. Mas ele não cedeu 1 centímetro. Com a outra mão, ele disparou uma esfera de energia comprimida diretamente no abdômen de um soldado que tentava flanqueá-lo, lançando o guerreiro para o abismo escuro. Um soco potente atingiu Yamoshi nas costas. Ele cambaleou, cuspindo sangue, o gosto metálico enchendo sua boca. Logo em seguida, um chute quebrou suas costelas. A dor era aguda, lancinante, mas em vez de derrubá-lo, ela servia como combustível. Cada golpe que ele recebia, cada osso quebrado, apenas validava sua causa. Eles lutavam para matar, para destruir. Ele lutava para viver, para proteger. Ele girou no ar, sua perna cortando o vento como um chicote de ferro, derrubando 3 oponentes de uma só vez. Ele não parava, ele não podia parar. Se ele parasse, Nazu morreria. Se ele parasse, a esperança de seu povo morreria com ele. Zorn, o comandante inimigo, rosnou de frustração com a resistência quase impossível de sua presa. Ele recuou alguns passos, plantando os pés firmemente no chão rochoso. Entre as lâminas de seu machado gigantesco, uma esfera de energia massiva, negra e roxa, começou a se formar, crepitando com poder destrutivo. Morra junto com sua ideologia patética, berrou Zorn, sua voz ecoando pelo platô devastado pela batalha. Exterminador da Lua. Ele lançou a energia. Era um ataque devastador, uma singularidade de pura maldade.
capaz de vaporizar uma montanha inteira sem deixar vestígios. No mesmo instante, Yamoshi foi cercado por 3 soldados que o agarraram, prendendo seus braços e pernas. Ele estava imobilizado. Não havia como esquivar. Seus olhos se arregalaram para a esfera da morte que se aproximava, um sol negro engolindo toda a luz. O tempo pareceu parar novamente. O som da chuva, os gritos, tudo desapareceu. É agora, sussurrou uma voz em sua mente. Não era a voz do oráculo desta vez, mas algo mais antigo, algo que residia em seu sangue, em sua própria essência Saiyajin. Yamoshi rugiu, um som gutural, que veio do fundo de sua alma. Ele liberou uma onda de choque de puro QI, jogando os soldados que o seguravam para longe, como se fossem bonecos de pano. Ele não tentou fugir do ataque de Zorn. Em vez disso, ele estendeu as 2 mãos para frente, com os dedos em garra, como se quisesse agarrar o próprio destino. Eu não vou deixar vocês destruírem o amanhã, ele gritou contra a tempestade. E então, ele recebeu o impacto. A luz ofuscante engoliu todo o platô. O som foi abafado, como se o mundo inteiro tivesse ficado surdo. De repente, a energia monstruosa de Zorn colidiu com a resistência desafiadora de Yamoshi. O chão, sob seus pés, se desintegrou instantaneamente, transformando-se em magma borbulhante. Sua pele queimava. Sua armadura evaporou em uma nuvem de fumaça. Ele estava sendo empurrado para trás, centímetro por centímetro, em direção à borda do abismo. Morra, 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 ria Zorn, uma risada maníaca, injetando ainda mais poder em seu ataque, desfrutando da agonia de seu inimigo. Yamoshi sentiu sua consciência vacilar. A escuridão estava chegando, chamando por ele. Era tão tentador apenas soltar, deixar a dor acabar, entregar-se ao esquecimento. Mas então, no limiar da inconsciência, ele sentiu 5 pequenas luzes, longe, escondidas nas cavernas, mas conectadas a ele por um fio invisível. Nazul e os outros, seus amigos, eles estavam rezando? Não, era mais do que isso. Eles estavam enviando seu QI. Não era muito. Eles estavam fracos, feridos e muito distantes. Mas era uma energia diferente de tudo que ele já havia sentido. Era pura. Era uma energia doada livremente, sem malícia, sem desejo de ganho pessoal, apenas o desejo desesperado de que ele sobrevivesse. A esperança deles. Essa energia pura chegou a ele como um único fio dourado na vasta escuridão. Ela penetrou em seu peito, aquecendo seu coração, que estava prestes a parar de bater. E então, os olhos de Yamoshi se abriram. As pupilas negras desapareceram por um instante, inundadas por um brilho dourado, efêmero e poderoso. K-A-A-A. A sílaba escapou de seus lábios. Um som ancestral que ele nunca tinha aprendido, mas que sua alma lembrava desde o início dos tempos. A aura ao redor dele mudou. O brilho branco de seu QI de batalha tornou-se dourado. A transformação durou apenas um segundo, mas foi o suficiente. Com um empurrão final, um grito que rasgou o céu, Yamoshi repeliu o ataque de Zorn. A esfera negra foi desviada para cima, rasgando as nuvens escuras e revelando, pela primeira vez em anos, as estrelas no céu noturno de Sadala. A onda de choque reversa foi brutal. Ela jogou Zorn e seus homens restantes contra as paredes de rocha, nocauteando-os instantaneamente. O silêncio caiu sobre o campo de batalha. Yamoshi caiu de joelhos, seu corpo fumegante, tremendo incontrolavelmente. A luz dourada desapareceu tão rápido quanto veio, deixando-o na escuridão novamente. Mas algo havia mudado para sempre. Ele olhou para suas mãos queimadas e em carne viva. Ele havia sentido o gosto do poder divino. Com um esforço sabra-humano, ele se forçou a levantar, cada músculo gritando em protesto. Ele precisava chegar à caverna, o ritual, aquele poder que eles enviaram. O que quer que eles tivessem feito, à distância, se eles fizessem juntos, de mãos dadas, o poder seria inimaginável. Ele olhou para o corpo inconsciente de Zorn, caído entre os escombros. Ele poderia matá-lo agora. Seria fácil. Seria lógico acabar com um de seus maiores algozes. Mas Yamoshi deu as costas ao inimigo caído. Ele não era um assassino. Ele era um protetor. Leve a mensagem ao seu rei, sussurrou ele para o vento, sabendo que Zorn acordaria eventualmente. Diga a Kumber que a lenda
não é uma história de ninar, ela é um aviso. Yamoshi começou a mancar em direção às montanhas, deixando um rastro de sangue no chão molhado, mas caminhando com a cabeça erguida. A chuva continuava a cair, mas agora parecia menos um lamento e mais um batismo. O primeiro deus estava começando a acordar, não através da conquista e do poder bruto, mas através da misericórdia, do sacrifício e da união. E nas sombras do Palácio Real, a quilômetros dali, o tirano Cumber abriu seus olhos vermelhos em seu trono. Ele sentiu o tremor no próprio tecido da realidade. Um sorriso cruel se formou em seus lábios, e seus dentes eram como lápides enfileiradas. Finalmente, o tirano sussurrou para a escuridão de seu salão. Um desafio digno. A verdadeira batalha estava apenas começando. Obrigado por assistir a esta história de origem. Se você gostou de mergulhar no passado de Dragon Ball e quer ver mais lendas ganhando vida, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos. Deixe nos comentários o que você achou do despertar de Yamoshi. Até a próxima!